Meus amados, que Deus nos abençoe. O reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Assertiva, dita pelo nosso guia e modelo há mais de 2000 anos. E estas questões relativas ao mal têm nos tirado o sono realmente. Embora a doutrina consoladora nos ilumine todos os dias da nossa existência em relação a estas questões. Mas nós desejamos compartilhar na tarde de hoje uma reflexão um pouco mais aprofundada a respeito da gênese do mal, por que é que o mal persiste entre nós, quando já deveríamos ter vencido essa etapa cruel, e alguns apontamentos que nos proponham realmente como superar o mal, né? Então, nós queremos ver se, dentro dessa possibilidade, queremos fazer, além da reflexão, um estudo aproximado. Vamos ser o mais didático possível, para que nós saiamos daqui com algumas questões realmente assinaladas em nós, com a proposta de fazer urgentemente uma viagem para o interior de nós mesmos e compreender essas questões, porque já é tempo disso. Bem, meus queridos, nós vamos iniciar o nosso trabalho com algumas inspirações cósmicas que a gente possa compreender, algumas introduções para que depois a gente consiga fazer o fecho e compreendamos bem essa questão. A primeira delas, também do nosso mestre, nosso guia e modelo, a respeito da questão do sábado. O sábado foi feito por causa do homem, como as leis são feitas por causa do homem, né? E não o homem por causa do sábado. E Jesus evidencia muito isso e enfatizando, inclusive, de modo que o Filho do Homem, ele é Senhor também do sábado. Isso aqui para que nós possamos compreender depois a nossa conversa. Mas chegando na doutrina consoladora, a célebre questão fundamental, a 621. Onde está escrita a lei de Deus? Onde está sendo escrita a lei de Deus? E os benfeitores da humanidade são específico, claro, direto na consciência. Então, se trata de, gradativamente no espaço e no tempo, aumentando esses níveis conscienciais. Em contrapartida, uma imensa responsabilidade também, né? Porque avançamos no nível intelecto-moral. E essas inspirações cósmicas continuam existindo, fundamentada na nossa obra basilar, na obra fundamental, que é o Livro dos Espíritos, e as célebres questões que o codificador coloca, então, sobre essa questão do mal. Inicia ele perguntando para os benfeitores da humanidade: todos os espíritos, que somos nós, passam pela fieira, pela experiência do mal para chegar ao bem? E aqui começa um tratado muito profundo, né? E essa conversa se estende e a gente já vai se iluminando. Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. Então, nós já estamos começando a trabalhar isso, né? Do mal, não. Mas da ignorância, sim. E no final, nós vamos ver de que se trata essa ignorância e por que ela perdura nos dias de hoje. O codificador, em seguida, emenda mais uma questão. Por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Vejam que é uma questão de pergunta. É tão alto o nível da pergunta que esta alma nobre faz, que a resposta é no mesmo nível. Ele, o codificador, faz parte dessa falange de benfeitores da humanidade, preparadíssimo, qualificado para tal. E a resposta vem no mesmo nível, né? Não têm eles o livre-arbítrio? Nós não temos o livre-arbítrio? Nem Deus retira de nós o livre-arbítrio. Nem Deus. Deus não os criou maus, criou simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal.
Os que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Começa aqui já. A gente já começa a querer compreender essa questão. Por que é que o mal digo, o mal na natureza das coisas? Falo do mal moral, diz o codificador. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Alguém pode dizer, mas como é que ele faz uma pergunta dessa? Mas tem sentido, né? Autorizado estava. Era o nosso pedagogo ético-moral. E aí a resposta, já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho, nós precisamos experienciar, né? Tanto pior para ele se toma o caminho mau. Olha o que acontece, já a primeira consequência, mais longa será a sua peregrinação, né? Muito mais existências necessárias. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Conheça, não pratique. Conheça. Veja, tenha discernimento entre uma coisa e outra. E isso que nos vai levar, no primeiro instância, será realmente o nosso nível intelectual, né? Vamos ver daqui a pouquinho. Bem, meus queridos, aí chegamos nessa proposição. Logicamente, a gente vai afunilando. Enfim, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, para nós agradarmos a Deus e assegurarmos uma posição futura, de preferência à direita de Deus, né? À direita. Bastará que o homem não pratique o mal? Mas vamos ver que maravilha de resposta. Não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Eu digo, o que resta? E a benfeitora Joana de Ângeles, ela vai ainda além. Ela desdobra essa questão de uma maneira mais explícita ainda. Diz ela para todos nós não somos responsáveis só pelo mal que fizermos. Também somos responsáveis pelo bem que deixamos de fazer e pela consequência desse bem não feito. Aí que saída temos? Por isso que a essência do Consolador, que dia 18 de abril agora faz 160 anos materializado entre nós, esqueçam tudo, mas não deixe de fazer o bem e evitar o mal. Essa é a essência da doutrina espírita, né? Pois bem, olhe só a maior artimanha do mal. Olhe só, é esconder-se aonde? Em nós. Então a gente já começa a ver que a coisa é conosco mesmo. São escolhas que nós estamos fazendo, né? Bem, uma reflexão em parênteses que a gente faz. Esses dias nós postamos no nosso grupo, no WhatsApp, de reflexão, que nós estamos mais para cristãos ateus. Parece um paradoxo, né? Mas se nós, com esse nível consciencial que temos agora, não tivéssemos a doutrina consoladora, nós seríamos todos ateus. Nós não nos encaixamos dentro dessa estrutura. Não dá mais para nós, entendeu? Não nos satisfaz. A razão diz que não é assim. Ainda mais com o nível intuitivo que estamos desenvolvendo, né? Nós não nos encaixaríamos. Então, a pergunta que se faz é, podemos viver uma vida espiritual sem nos filiar a uma tradição religiosa convencional? Mas a prova está aqui, estamos vivendo isso. E não estamos nos encaixando no sistema, né? A prova está aqui. Ela já se responde por si mesma. Bem, agora vamos trabalhar então o mal no cristianismo convencional e na psicologia junguiana. O que é que tanto o cristianismo convencional e a psicologia junguiana trata dessa questão do mal? Como é que compreende? O que lê nisso, as questões do mal? É um artigo de um terapeuta
que nós vamos trabalhar, muito bacana, achamos, para nós depois trabalharmos a obra da benfeitora. Jung discordava da teoria cristã que afirma ser Deus exclusivamente bom e que todo o mal do mundo é causado pelos seres humanos. Yahvé, no Primeiro Testamento, nova denominação que está sendo atribuída ao Velho Testamento para evitar a conotação de ultrapassado, e que realmente não está, o simbolismo que lá tem, nós temos que compreender isso muito bem, era um Deus completo, englobava o bem e o mal. Não podemos nos esquecer de algumas passagens bíblicas em que Yahvé mandava matar todos os inimigos, homens, mulheres e crianças. O livro de Josué contém diversas histórias em que Yahvé ordena a morte de todos os habitantes de uma cidade conquistada, né? Então, como é que vamos entender esta questão desse Deus soberano assim, né? Yahvé era mau? Não. Ele era completo, estando acima do bem e do mal, o que para nós, seres humanos que vivemos na dualidade, bem e mal, é difícil de entender, né? Se nós não compreendermos o contexto, é meio complicado. O demônio aparece apenas 4 vezes no Primeiro Testamento. Com o nascimento de Jesus, o Deus exclusivamente bom, pois ele é confundido com Deus ainda, né? O diabo aparece 66 vezes. Olha só, veio o Cristo e a coisa ficou pior. Ficou pior, né? Levando Clemente, um dos primeiros pais da igreja, a afirmar que Deus dirige o mundo com o Cristo na mão direita e Satanás na esquerda. Deus queira que eu não tenha sido Clemente. Deus queira, né? Mas muitos de nós estivemos lá, sem dúvida, fazendo loucuras. E agora, inclusive, não acreditam na gente, inclusive, né? Continuando, qual a explicação psicológica para o mal? Jung mostrou que os seres humanos que se julgam animais racionais, na verdade, não o são inteiramente. Isso foi um avanço considerável. Considerável. O ego, a parte consciente da mente, como estamos agora, né, acha que é soberano absoluto, mas isso não é verdade. Sob o domínio de uma forte emoção, o ego perde o controle de nossas ações e o ser humano passa a ser dirigido por um complexo do inconsciente. A gente bota as feras para fora e depois não sabe como controlá-las, né? É isso que acontece. Tudo se passa como se uma outra personalidade assumisse o controle do nosso corpo e de nossas ações. É como se abrigássemos em nossa mente diversas personalidades que, quando a pessoa está submetida a intensa emoção, podem assumir o comando das ações, colocando o ego para escanteio. São palavras do terapeuta. Quantas vezes você, sob o domínio de uma forte emoção, praticou atos de que se arrependeu posteriormente? Nós continuamos fazendo isso. Eu estou falando de mim, nós, aqui. Entendeu? Às vezes eu digo, meu Deus do céu, né? E tiram a gente do sério assim, fácil, no grupo familiar. Fácil, onde eu tenho que ter controle, onde eu tenho que exemplificar, tenho que demonstrar que estou vencendo a mim mesmo, e nem sempre isso acontece. Exemplo de casos de extrema violência em pequenos acidentes de trânsito são relatados frequentemente nos jornais, né? Bem, Sibyl, livro escrito por Flora Reta Schreiber, relata a história real de uma moça com 16 personalidades ativas. O livro está conosco em casa. Já conhecemos a história. Hermínio Correia de Miranda até trabalha isso em Condomínio Espiritual. Algumas tendo conhecimento de outras, mas claro, mas é lógico, sem dúvida. Cada uma assumindo por períodos o controle da pessoa. Isso já é patológico, né? É claro que esse é um caso extremo, mas real. Ele, inclusive, foi feito filmes em torno dessa questão, né? Joseph Campbell, o maior mitólogo do século XX, um seguidor de Jung, usou uma frase lapidar para ilustrar essa situação. Minha definição de demônio é um anjo que não foi reconhecido. Melhor dizendo, é um poder seu para o qual você negou expressão e que você reprime, né? O inconsciente
tenta iluminar aquela questão e eu vou reprimindo, eu não quero, né? Então, como toda energia reprimida, ela começa a crescer e a tornar-se muito perigosa. Vá contendo o dia que vá contendo um dia, ele acaba explodindo. E depois é um problema. Temos alojado na parte inconsciente de nossa psique complexos que, se não os reconhecermos, se não os tornarmos conscientes, podem fazer o mal, mesmo que este não seja o desejo do ego. Que coisa! A única possibilidade de se eliminar o mal no mundo, consoante a psicologia, seria tornar cada vez mais consciente cada ser humano. Este é um processo longo, que passa por muitas gerações, muitos séculos. Aqui o terapeuta poderia colocar muitas reencarnações, seria mais simples, né? Jung afirma que todo o ganho de consciência de cada ser humano fica guardado no inconsciente coletivo para uso de futuras gerações. Será isso verdadeiro? Não estaria a humanidade evoluindo? O materialismo exacerbado que aflige o mundo, a perda da religiosidade, a falência das igrejas, se referimos à religião convencional, não estamos criticando quem quer que seja, isso são fatos. Tudo isso não seria um sinal do apocalipse, que nós estamos ladeira abaixo? Não creio, diz o terapeuta. Acho que a humanidade está melhorando. E ele diz por quê, ele fundamenta. Muitos discordam, acham que a humanidade já foi melhor nos velhos tempos. Os velhos tempos. Não podemos nos esquecer que no século V a.C., era de ouro da Grécia Antiga. E é verdade, os grandes filósofos, né? O homem tinha poder de vida ou morte sobre seus escravos, que as mulheres eram consideradas seres inferiores por ninguém menos que o grande sábio Aristóteles. Que os bebês do sexo feminino, sempre a mulher, né, eram frequentemente abandonados na rua para morrer ou serem adotados por causa de prostituição, no século das luzes, no século V a.C. Também não esqueçamos que os romanos crucificavam milhares de inimigos e os expunham nas estradas para amedrontar os expositores. A morte mais infamante, mais terrível, era que os romanos propiciavam a seus adversários. Aí o articulista disse, velhos tempos, né? Além disso, é verdade que no século XX tivemos um Hitler, um Stalin e um Mao Tse-tung. Mas a humanidade está melhorando, sim. O problema é que dá 2 passos para frente e 1 para trás. E cada passo desses é gigantesco, dura muito mais do que uma existência humana. Isso pode nos dar a impressão de involução, né? Se nós fôssemos ver berço túmulo, só realmente não teria saída, né? Então, como ajudar a evolução da humanidade? Segundo Jung, o melhor que cada um de nós pode fazer seria crescer em consciência, avançar na jornada da individuação. Concordamos? Não concordamos. E por que não fazemos? Vamos nos socorrer de uma obra que ilumina-nos há 160 anos. A questão 909 de O Livro dos Espíritos. Olhem só que pérola. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, isso aqui me deixa lá embaixo às vezes. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Isso é clássico, é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Aí não tem jeito, né? Então está aqui, iluminado, estamos há 160 anos. Bem, aí o companheiro, o Felipe, aí discorda um pouquinho, o Roberto Lima Neto, que é o articulista, ele fundamenta de novo, mas nós vamos avançar. Lembram desta frase? Um apóstolo do Cristo, né? Ele lutava com ele próprio, né? É esse senhor aqui. Lembram dele? Por
Pois o bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero, este sim acabo cometendo. Olhem só, nós estamos tratando de um apóstolo do Cristo, que lutava com essas coisas interiores, né? Claro que essa pilastra, quem hoje for na questão 1009 do Livro dos Espíritos, vai entender perfeitamente que ele já nos explica essa questão toda. Gravitar para a unidade divina, eis o fanal da humanidade. Agora o Paulo já está iluminado, sem sombra de dúvida, né? Aqui está, então, a nossa proposta da tarde de hoje. 2010, 2011 e 2013. 90 capítulos em média só. Só 90 capítulos. 2011 foi um ano magistral para a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles, né? Ela começa em 1989, a série psicológica, e termina em 2011, com a obra Psicologia da Gratidão. E ainda publicam, em sequência, essas obras magistrais. A coleção composta por 3 livros, psicografado pelo extraordinário orador, médio, autor, educador, Divaldo Franco, que psicografou essa trilogia incrível da venerável benfeitora espiritual Joana de Ângeles, que se baseou nas vigorosas lições de Jesus e nas sábias diretrizes do Espiritismo para falar sobre temas muito importantes, como diz a Luciana, né? Como diz a Luciana. E entrega-te a Deus, o leitor, o buscador, o desperto, esse que teve a coragem de passar pela porta, pelo umbral da casa espírita, compreenderá como ir além da crença, da transitoriedade para encontrar a sabedoria e a eternidade. Liberta-te do mal, terá a oportunidade de aprender mais sobre o bem e como as boas atitudes e o amor podem auxiliar e capacitar o ser humano ao triunfo e à conquista de si próprio. É a síntese da obra. E ilumina-te, fará você entender e buscar a autoiluminação, que é uma proposta inadiável para a conquista da harmonia interior, da plenitude e da paz. Um verdadeiro tesouro. Aquele, como diz o Evangelho, que tiver realmente bom senso e lucidez, vende tudo que tem e compra esse tesouro. Compra o terreno, né, que tem esse tesouro magistral. Então, essa será a nossa proposta. Nós vamos trabalhar só a obra Liberta-te do Mal. Inclusive, a gente não vai dar soluções prontas. Precisamos ir na obra, a proposta é essa, porque nós temos as respostas à nossa disposição. Falta um pouquinho de vontade de a gente buscar, sem sombra de dúvida. O mal no cristianismo convencional e o seu contraponto no olhar da psicologia espírita agora, né? Agora na psicologia profunda. No pré-prefácio da obra, o nosso querido Miguel de Jesus Sardano, que é o diretor lá da editora Bezerra de Menezes, por onde saiu o livro, lá de Santo André, ele coloca o seguinte: o mal não existe em si, ele é a ausência do bem. Deus não criou o mal, ele é obra do homem quando infringe as leis de Deus. Obviamente que isso nos remete a uma questão. Aqui a gente trouxe a obra, né, para vocês verem. Está disponível na nossa livraria, isso, sem sombra de dúvida. E agora a benfeitora vai trabalhar isso para nós. Mas antes nós precisamos entender que se deve compreender ou entender por lei natural, já que é o afastamento da lei natural que cria essa loucura toda. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, isso é fundamental. E a 888A trata dessa questão também, dizendo: sede indulgente com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de votardes desprezo à ignorância e ao vício, instruí os ignorantes e moralizai os viciados. É o que tem que acontecer hoje. Todo mundo desce a lenha desse país. Todo mundo se acha com a verdade, mas ninguém oferece uma proposta de mudança. Senão não vai resolver, né? Sede brandos e benevolente para com tudo que vos seja inferior. Sede para com seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. Aqui se encaixa o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nisso de Jesus está contido toda a lei e os profetas, né? Assim fazendo, diz a nossa querida benfeitora, isso aqui é só o prefácio da obra, só o prefácio.
Não quisemos tirar nada porque é belíssimo. Vive-se uma atualidade muito complexa na sociedade terrestre. De um lado, a riqueza cultural e intelectual, as conquistas valiosas da ciência e da tecnologia, que modificam totalmente a face do planeta, ampliando os horizontes cósmicos e os tornando compreensível ao pensamento, enquanto que pandemias terríveis vêm sendo varridas do orbe lentamente. E bom, né? Maravilha. Estamos evoluindo mesmo. A contribuição inestimável das vacinas, a relativa e lúcida facilidade de diagnóstico de muitas enfermidades, os produtos farmacêuticos de extraordinário valor, as medidas preventivas a muitos males, a vigência de hábitos alimentares saudáveis, de exercícios físicos e de contato com a natureza, os notáveis recursos cirúrgicos, os de transplante de órgãos e de próteses, constituem bênçãos jamais sonhadas antes, tornando a existência humana mais amena e saudável. Então, intelectualmente, estamos caminhando. As ciências psicológicas permitem a compreensão dos conflitos humanos e dos transtornos que se ampliam com alto índice de depressão, de loucura, de desvios de comportamento. Sob outro aspecto, porém, os valores éticos morais imprescindíveis ao equilíbrio mente e corpo demonstram que a evolução espiritual, e aqui começa o problema, o desafio, tem sido menos ampla do que aquela de natureza intelectual. E aí nós vamos nos valer de novo desta obra aqui para entender por que estas coisas. A provocação vem da questão 780, né? O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual? Decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal, o homem desde então pode escolher. Quanto mais inteligente, maior a possibilidade de fazer a escolha correta. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, está aqui muito bem claro para nós, né? Aqueles que estudamos essa obra há mais de 30 anos, compreendemos perfeitamente como é que é isso. Simultaneamente, diz a benfeitora, o espectro da fome, da miséria, sob diferentes aspectos, a drogadição, a volúpia do prazer exacerbado, como se a função do corpo fosse direcionada apenas para o gozo, as fugas espetaculares para os vícios de toda ordem e a violência perversa dominam as criaturas que, aturdidas, não sabem qual rumo seguir. Então, é uma ambivalência, né? Toda essa tecnologia, essa coisa toda, mas quando se leva para o lado ético-moral, a coisa fica diferente. Valiosos estudiosos do comportamento e da economia apelam para o comedimento, para a liberdade responsável. Enquanto outros, que não têm juízo, né, que se encontram alucinados, proclamam a necessidade da liberação do aborto, da eutanásia, da discriminação da maconha e de outras substâncias alucinógenas, com excessiva liberdade para os seus usuários, sem a preocupação de educá-los preventivamente ou de tratá-los após o tombo nas suas armadilhas soezes. Quer dizer, se já criminalizando é complicado, imagine liberar totalmente. Olha que irresponsabilidade. E a gente que propõe isso, né? A gente que propõe isso. Mulheres e homens infelizes proclamam a excelência do suicídio ante os insucessos, as doenças incuráveis, os problemas afligentes, as situações embaraçosas, exteriorizando os tormentos que os caracterizam e que desejam transformar em condutas normais. E quando não dá, então, a fuga, inclusive atentando contra a própria vida, né? Quando, na realidade, já temos um desafio, um problema para ser vencido, vamos arranjar um outro muito maior. Porque asseguro, meus irmãos, se com 5% da abrangência que nós temos aqui consciencial, os nossos gênios têm 10%, a coisa já é complicada quando eu tenho consciência de culpa, imagine na dimensão espiritual com 100%. É melhor levar um céu relativo do que um inferno para lá, né? Então o negócio tem que ser vencido aqui mesmo, não tem jeito. Muito melhor.
Uma onda de desespero cresce no mundo ante expectativas dolorosas em relação às culturas religiosas do Oriente, assim como as do Ocidente, e vice-versa. Ao mesmo tempo, em um período em que os direitos humanos são proclamados e reconhecidos, o fanatismo de diversas condutas e o radicalismo ameaçam a paz entre os povos, dominado pelas paixões primitivas, disfarçada de civilização. Né? Então, nós estamos convivendo nessa ambivalência. Mas isso é muito característico desse período de seleção ético-moral. Né? Há em toda parte a busca desenfreada por algo que complete o ser. Está buscando não sabe o que, está faltando algo. Né? Facultando-lhe as fugas terríveis para os esportes radicais, olha só a compensação. Para as experiências aberrantes, para as condutas extravagantes, para a formação de tribos e de clãs agressivos que facilitam a vigência do ódio e da crueldade. Em uma época em que os mesmos já deveriam ter sido substituídos pela compreensão, pela fraternidade, pela compaixão. Há ilhas, temos ilhas entre nós que já estão assim, mas a maioria ainda não, né? Ainda não. Infelizmente, não tem havido lugar na sociedade imediatista para o amor e a paz, para os ideais de enobrecimento e de solidariedade que não encontra espaço na grande mídia, isso nem pensar. Conforme desfrutam a sexolatria, nós estamos vendo aí abertamente, né? Os crimes hediondos e as futilidades rotuladas de condutas ideais. Pobre de quem não consegue ter uma televisão paga ou coisa parecida, se depender só da televisão aberta, é melhor deixar-a desligada. Desligada. Infelizmente, a coisa não está fácil realmente. A família desagregada cede lugar a um grupamento de pessoas. Olha o que diz, isso aqui é um texto de 2011, meus queridos. É atualíssimo, né? A família desagregada cede lugar a um grupamento de pessoas vinculadas pela consanguinidade e separada pelo sentimento de amizade e de dever. Isso dói na gente. Isso dói. Facultando os desvios para os sites e blog da convivência virtual, que facilita o intercâmbio doentio e cruel com psicopatas e atormentados que se ocultam atrás da tela dos computadores, assim como de outros instrumentos de comunicação do mesmo gênero. Dizem por aí, é apenas em off aqui entre nós, que essa tecnologia toda foi enviada por essas crianças que estão chegando aí. Eles sabem como é que vão trabalhar isso. E nós que estamos saindo daqui estamos bobos com tudo que chegou. Nunca tínhamos nada. E agora a gente está bobo. Não larga esse negócio, entendeu? Já nem conversa mais. Já nem conversa mais. Né? Dizem por aí essas coisas. Estou escutando aqui um companheiro falar. Em consequência, a deserção moral é volumosa e profundamente lamentável, permitindo todos os tipos de conduta desastradas com grave prejuízo para o indivíduo em si mesmo e para a sociedade em geral. A abundância de conforto e de diversões para alguns, olha o paradoxo, e escassez absoluta de quase tudo para a maioria das criaturas terrestres. Estou bem, se dane, não é comigo, né? O governo que resolve essa questão. Isso aí não. São inevitáveis as interrogações, perguntas e mais perguntas. Que se fazer ante tantos paradoxos? Como se viver corretamente sem alienação? Existe alguma diretriz para o encontro com equilíbrio e harmonia interior? E a benfeitora, como espírito nobre, superior que é, vai nos dar uma dica extraordinária. A resposta é simples e talvez contundente. Pode machucar a gente. A diretriz e a conduta a se vivenciar pode ser enunciada no conceito: evitar-se o mal ou dele libertar-se caso já se lhe encontre instalado. É por isso que o meio prático mais eficaz está lá na nossa questão maior do Livro dos Espíritos, né? O meio prático mais eficaz torna-se o conhecimento de si mesmo. É uma batalha que será travada dentro de nós. E para isso nós vamos ter que nos utilizar de uma vontade férrea.
Porque há milênios que nós estamos cristalizando essas coisas em nós, tomando atitude, inclusive sabendo que está errada, mas tomando. E isso está indo para o nosso inconsciente e se transforma em uma bola de chumbo no nosso pé. Queremos voar, estamos vendo o cosmos na nossa frente, mas alguma coisa nos puxando. Conserta estas coisas, conserta essas coisas, né? Isso foi apenas o prefácio da obra, meu querido. Considerações finais. E a benfeitora ainda dá mais uma dica para nós. Baseando-nos, diz ela, nas vigorosas lições de Jesus e nas sábias diretrizes do Espiritismo, procuramos atualizar os seus conteúdos em linguagem própria para estes dias, 2011, oferecendo sugestões oportunas e fáceis, 30 capítulos que nos iluminam, para a conquista da harmonia pessoal e para a cooperação com as demais pessoas. Para a conquista da harmonia pessoal, é só isso que eu quero, colocar minha cabeça no travesseiro e dormir em paz. E acordar um outro mundo e continuar produzindo e cooperar com os demais seres humanos. São o resultado da nossa própria experiência, diz a benfeitora. Só para nos legar a série psicológica, ela estudou 50 anos no mundo espiritual. E 50 anos no mundo espiritual não são 50 anos daqui, não. É muito diferente, né? São o resultado da nossa própria experiência, assim como da experiência de milhões de indivíduos que optaram pelo bem em luta incessante para a libertação do mal, que ainda vige no íntimo de todos os seres humanos, como herança doentia do processo grandioso da evolução antropológica e psicológica através das sucessivas reencarnações. Aí nasceu o mal. Nós temos toda essa estrutura dentro de nós, querendo ser e deve ser iluminada. Sem sombra de dúvida, resolvidas essas questões. Aqui. Quando ofensas te visitem, não revides, alma boa. Ama, trabalha, perdoa, não penses mal de ninguém. A pessoa humilha e fere quando não sabe o que custa fugir à lei nobre e justa com que Deus preserva o bem. Não sabe, senão não fazia. Aversão, cólera, insulto, inveja, impulso violento, discórdia, ressentimento, desespero e orgulho vão. No fundo, somente expressam enfermidade da mente, que esperam de toda a gente o amparo da compaixão. Quando a injúria te ameace, age, constrói, serve e lida. A gente guarda na vida somente aquilo que fez. Todos estamos na escola. Hoje há quem erre e se gabe. Amanhã, talvez, quem sabe, chegue também nossa vez. Maria Dolores, nesta obra aqui despretensiosa, Coração e Vida, desconhecia. Faz parte das 426 que o nosso querido Francisco Cândido Xavier deixou quando partiu para a sua esfera de luz. E dizem por aí, outros amados dele, que ainda vamos chegar a 500, 600 títulos pela frente. Há muita coisa a ser publicada ainda que a gente não sabe. Por fim, liberta-te do mal. E a benfeitora nos propõe o seguinte... Diz ela, agora no livro, Entrega-te a Deus, uma das 3 obras. A ignorância é mãe de muitos males, que aflige a criatura humana e responde por inúmeros crimes que se alastram na sociedade. Em razão de não estar informada em torno dos deveres humanos e espirituais da criatura, a ignorância investe audaciosa, disseminando a agressividade e o estupor, mantendo o primarismo e comprazendo-se nas atitudes infelizes. Aqui está o diagnóstico claríssimo. Aquele que se esclarece em torno da vida espiritual, é isso que nós estamos fazendo, meus irmãos. Encontra um tesouro que pode multiplicar, mimetizando, imitando todos os outros que se lhe acercam, ao tempo que diminui a densidade miasmática predominante. Dá gosto de se aproximar da criatura, porque ela nos atrai, porque é iluminada. Vale a pena realmente se achegar perto desses seres amados. Enfim, meus queridos,
o que diz o Evangelho para nós, para nossa conclusão. Sê benevolente depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele. Agora, a reflexão nossa particular desta questão. O maior adversário que nós temos é a ignorância sobre nós mesmos, que deve ser combatida todos os dias com denodo e com coragem. Do fundo do nosso coração, a nossa reverência pelo carinho que mais uma vez recebemos. Muita paz.